Começa agora o podcast Capixabanos. Fala, capixabanos, estamos no ar mais uma vez, eu, Rafael Pimentel, hoje com a minha amiga Carolina Queiroz, e recebemos aqui hoje o casal Gali, o Cauê e a Jaine. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Hoje o assunto aqui é dança, né? O casal Gali aí tem uma trajetória na dança e outras afazeres, né, diários que conciliam a vida aí entre a dança e uma rotina aí de trabalho. Queria que vocês se apresentassem, né, e contassem um pouquinho dessa história aí pra gente. Meu nome é Cauê, eu tenho 40 anos. Semana que vem 41. Semana que vem 41. Nós trabalhamos com dança, nós somos o casal Gali, né, no Instagram. Nós trabalhamos com uma dança pouco conhecida no Brasil, que é a Kizomba, que é um ritmo angolano, mas que vem crescendo muito ao longo dos anos e cresceu muito na Europa. E a gente começou a trabalhar com ele no Brasil desde 2018, né? No Brasil existe desde 2010. No Espírito Santo, ele foi trazido por uma professora, minha ex-parceira, que é a Márcia Porto, trouxe para alguns alunos, eu fiz aulas, né? Não conhecia a Jaine ainda. E depois de um tempo, comecei a me aperfeiçoar, fiz a certificação angolana, e Jaine vai contar um pouco da história dela na dança, mas depois a gente se encontrou, né? Começamos a dançar juntos em 2019, assim, oficialmente, né? E em 2019 mesmo, a gente começou a namorar e começamos a dançar e começamos a trabalhar juntos, né? E aí, depois disso, estamos aí até hoje. A gente é convidado para falar sobre a Kizomba, dar aula de Kizomba no Brasil, porque tem poucos profissionais ainda no Brasil, mas o movimento vem crescendo bastante. Eu sou Jaine, tenho 26 anos, danço desde os 3 anos de idade. Já dancei balé clássico, já fui dançarina de palco, axé. De 2011 para 2012 eu entrei para dança de salão, né? Era especializada em samba de gafieira, né? Samba funkeado. E em 2018, quando eu conheci Cauê, ele me apresentou a Kizomba e a bachata, que são as modalidades que nós somos especialistas hoje. E aí, hoje, a gente dança um pouquinho de tudo, mas a nossa especialidade é Kizomba e bachata. Sim. Você não vai falar do campeonato de samba? Ele sempre insiste em eu falar isso. Em 2016, eu fui campeã nacional de samba de gafieira, no campeonato chamado Swing do Black, no Rio de Janeiro. Que eu competi com 18 casais de todo o Brasil. E aí, em 2016, eu fui campeã. Em 2017, eu fui bicampeã. Parabéns. Tem que falar, né? Tem que falar. Não foi comigo, mas tem que falar. Tem que... Uma conquista importante. Sim. Né? Com certeza. E vocês se conheceram, você já falou, nesse intervalo aí de 2019, como que aconteceu isso aí? Então, nós nos conhecemos dentro da dança mesmo, né? Eu gosto de dizer que é estranho falar isso, mas eu conheci ela num dia, ela me conheceu no outro. Não nos conhecemos no mesmo dia. Porque o dia que eu conheci ela, nós estávamos dando aula no mesmo evento e a gente ia ter um show, né? Uma apresentação. Eu fui cumprimentá-la porque eu já conhecia ela pela história, né, dela aqui no Espírito Santo, foi campeã brasileira, então todo mundo, era a Jaine e o Arthur Rodrigues, né, que é um outro professor. E ela era, assim, uma celebridade aqui no Espírito Santo. Ela não gosta que eu falo, mas era. E aí, quando eu a conheci, eu fui, assim, eu era um peixinho novato no mundo da dança. Você deu bem, hein? E aí, cheguei pra, né, conversar, ela nem deu bola pra mim. Levantou uma sobrancelha, baixou a outra e não deu muita bola, não. E eu falei assim, então tá bom, eu também não vou dar bola pra você, não. E aí, só que eu, como profissional na Kizomba, eu comecei a viajar muito pra fora do Espírito Santo, comecei a trazer conhecimento pra cá. Uhum. E eu comecei a ser mais visto, ser convidado nas escolas para dar aula, para falar, até para palestra sobre cultura angolana eu estava fazendo. Aí, num determinado ponto, ela começou a prestar mais atenção em mim, né?
E aí um dia ela me chamou pra dançar, a gente conversou, brincamos dessa história de cada um se conheceu num dia. E aí nós viramos amigos, né? E começamos a dançar juntos. Só que aí, no final de 2018, apareceu um convite para um campeonato de dança que ia ter aqui no Espírito Santo, né? Em janeiro de 2019. Que não tem nada a ver com kizomba, lambada. nem com bachata. É lambada. Adoro lambada. É. gente. E aí a gente se inscreveu e aí começamos a treinar juntos e aí nós começamos a nos conhecer mais, né? E aí a gente, com o tempo, a gente acabou ficando junto e tudo mais. E aí engravidou, né? Sim, demorou um pouco. Demorou tipo 1 mês e meio, assim, de relacionamento. Demorou então, muito tempo. Foi bastante tempo. Foi Foi 45 muito dias. planejada. Super planejado, não, perfeito. Aí engravidou, aí nós ficamos muito preocupados pela questão da gestação, né? E agora? O meu sonho era palco, era fazer show, e ela era a melhor pessoa para isso no Espírito Santo, na minha visão. Então eu fiquei com aquele pensamento, né? E agora? Justo agora. Só que ela me encorajou, ela falou assim, uma mulher grávida é uma mulher grávida, que faz tudo que outra faz. Então a gente começou a desenvolver isso, né? A treinar com muito cuidado, né? Com muita cautela. No nossos shows a gente faz passo acrobático, né? A gente faz passo aéreo. E nós fomos para um evento internacional de kizomba em São Paulo, né? Ela com 7 meses de gravidez. E dançamos, fez acrobacia. Aí nesse dia eu pedi ela em casamento no palco do congresso, né? Foi bem legal, foi bem emocionante. E depois disso a gente começou a fazer um trabalho atrás do outro, né? Aí a Cecília nasceu e a gente continuou esse trabalho. Nós temos alunos aqui, né, no Espírito Santo, por todo o Espírito Santo e outras cidades também. E depois veio o Romeu, né? Engravidou do Romeu. Aí a gente casou realmente, a Carol até acompanhou, né, na internet. Sim, foi um evento. Foi um evento. E estamos aí. Você já reparou que uma pergunta sua, minha resposta é, tipo, longa pra caramba. Não, Responde ótimo, várias ótimo. perguntas. É Vai, bom, vai. Tem bastante material pra você cortar aí. Vai gerando conteúdo. Isso é bom. No país, teve um boom dança de salão com a dança dos famosos, né? Todo mundo queria aprender, queria dançar. Ainda mais que ali via, né? Às vezes aquele candidato estava com uma performance meio ruim e no final o cara saía campeão. O que vocês acham, assim, do público capixaba pra dança, comparado aos outros estados, né? Capixaba gosta, foi naquela época, teve esse boom, todo mundo procurou e agora caiu. Como é que tá, assim, o mercado capixaba de dança? Não, assim, comparado a outros estados, eu acho que o povo capixaba tem muito que crescer ainda, né, em relação a gosto pra dança mesmo. Né? Nem em nível de dança, é questão de gostar mesmo de dança. Eu acho que tem Vitória, né, a grande Vitória, vamos colocar assim, o Espírito Santo em geral é muito grande, tem muita gente, e se você pega a galera que dança é muito pouco. A gente pode dizer que tem muita gente que dança, mas dança o forró. A dança de salão, os demais ritmos é um negocinho pequenininho assim, sabe? Então assim, se você procurar de segunda a segunda um canto que tem forró, todo dia vai ter. De segunda a segunda tem algum lugar tocando forró. Seja o forró pé de serra, seja o vaneirão capixaba, né? Que a gente tem aqui também, que é o 2 em 1. Mas essa cultura, que é o trabalho que a gente busca fazer, né? De mostrar outras culturas, de trazer, por exemplo, a kizomba, que é uma cultura angolana, trazer de outro lugar. Até mesmo o samba, por mais que samba seja uma cultura brasileira, pouquíssimas pessoas têm o conhecimento e têm essa vontade de conhecer o samba de gafieira. Muita gente fala assim, eu danço samba. Todo mundo acha assim, você é passista? É rainha de escola de samba? Dança samba no pé? Não. É de samba de gafieira, dançada 2. Então, falta um pouco desse conhecimento. E eu sinto um pouquinho de falta, assim, desse querer ver essas outras, conhecer essas outras culturas, né? O povo tá muito agarrado no forró, só forró, forró, forró. E vem daí o lado empreendedor de vocês, né? Recentemente, vocês promoveram um evento de imersão na dança. Foram 4 dias. E eu quero que vocês contem um pouquinho, assim,
desse lado empreendedor de vocês para poder chamar, né, o público para dança, para modalidade? Qual é o ritmo que vocês mais gostam de dançar? É engraçado que quando você usou lado empreendedor, eu tava pensando nisso que ela tava falando aqui sobre pouca gente que dança. Uhum. Eu sempre tive um lado mais empreendedor do que dançarino, por causa do TI mesmo. Eu sou formado em TI, né? Embora a gente trabalhe com dança também. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi exatamente isso que ela falou, que foi pouca gente dança. O que eu comecei a pensar? Quando eu entrei na dança como aluno, eu percebi que as escolas de dança estavam disputando os mesmos alunos, o mesmo público, né? Então, assim, eles estavam mais preocupados em pegar o aluno da outra escola do que em trazer um aluno novo. E eu acho que, vamos botar aí, sei lá, 2% do público, da população dança. Dança alguma coisa assim, dança de salão, né? Sem ser forró. E aí, eu vi com isso um mercado, né? No sentido bom da palavra, um mercado onde eu pudesse levar um pouco daquilo que eu gostava, do que eu vivia, que era danças com mais conexão, né? Quando a gente fala em conexão, a gente não está falando só conexão corporal, a gente está falando de conexão de vida, de alma, de tudo, né? De sentimento. E a Kizomba, ela promove muito isso. A Kizomba é a dança do abraço, né? Ela é conhecida assim. É uma dança que você dança com um tronco em conexão com o parceiro. E eu percebi que nós tínhamos muitas pessoas que precisavam, sabe? Eu tenho diversos alunos que usaram a Kizomba, a dança, para combater depressão, para ficarem mais felizes, para ter uma atividade que não fosse algo com impacto, né? Tipo assim, a pessoa não gosta de fazer academia, mas gosta de dançar, mas não gosta de dançar girando. Então, a gente tem um foco, né, em cima disso. E aí eu comecei a atingir um público que não era um público que dança em baile. Eu comecei a atingir um público que é tipo assim, um casal que gosta de dançar, mas não tem costume de ficar saindo para dançar. Aí eles chegavam. Aí a gente tem uma turma, digamos assim, que é mais uma família, que a gente construiu um público que eles andam sozinhos. Então, assim, eles não dependem do professor e da professora para fazer. Amanhã, por exemplo, é o aniversário da nossa filha. Eles se juntaram e vão todos para lá. Sabe quantos tem criança pequena? Nenhum. Nossa. Mas por quê? Porque eles querem estar sempre com a gente. Então, nós fizemos um evento agora, esse evento que você mencionou, foi um evento que a gente alugou uma casa em Santa Cruz para 40 pessoas. Era um evento de imersão. Tinha dança, tinha aula, tinha roda de conversa, tinha tudo. E, sinceramente, o custo era bem alto da casa e eu fiquei com medo, porque foi a primeira vez que eu fiz isso, assim, tipo, de ter que pagar antes uma coisa e vamos ver se a gente consegue. Saber se vai dar certo, né? Cara, é uma coisa de alto custo, né? Foi a primeira vez que a gente sempre promove eventos. Todo mês a gente tem um pequeno evento, digamos assim, um baile, ou às vezes tem um professor de outro estado que vem dar uma aula, mas são custos relativamente pequenos. Esse evento que a gente fez, que foi para comemorar o Bodas também, né? Levou como tema o Bodas de casamento, que a gente fez 1 ano de casados. E foi o primeiro evento que teve, assim, um custo muito alto. E um custo que teve que sair antecipadamente do nosso bolso sem a gente poder contar. Então, a gente ficou sempre naquela expectativa, assim, será que vamos conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai no 0 a 0? Será que vamos ficar no prejuízo? E aí? Vai ser um sucesso, né? Então, nós esgotamos as vagas, tive que falar não para uma pancada de gente que queria ir. E, assim, a energia foi muito boa. Foi tipo assim, todo mundo enaltecido. Aconteceu nesse feriado agora, né? Então, até hoje lá eu tive que fechar o grupo. Porque o pessoal não parava de depoimento e texto desse tamanho. E eu comecei a perceber, tinha uma terapeuta lá, né? Ela falou assim para mim, você percebeu que as pessoas que estão aqui, elas não estão muito pela dança, elas estão mais por isso. Elas acham que vão encontrar aqui alguma coisa que faça bem para elas. Não é em si a dança, a técnica. É o ambiente, né? É o ambiente. A experiência. Então, a gente começou a trabalhar com essa linha de pensamento. Tanto é que essa semana agora eu tô indo atrás de um sítio.
Pra poder receber mais Mais pessoas gente, no né? ano que vem. Fazer um evento maior, né? E o crescimento é assim. Acredito até Claro. para qualquer empresa, tipo, até aqui, daqui a pouco vocês não tem mais dia para gravar, porque você vai sempre querer crescer, né? Então, com a gente não é diferente. E assim, vocês como casal trabalham juntos, né? Se vêem toda hora. Sai umas tretas de vez em quando. Como é que é? E essa parte, assim, às vezes chega, ai, fulano, não aguento mais, dá um tempo. Tem a questão dos filhos também, né? Que vocês têm 2 filhos pequenos, conciliar tudo isso. E se rola também aquele aluno um pouquinho mais abusado, esse tipo de situação, assim, que vocês têm que, né? Então, eu acho assim, na dança em geral, sempre tem as pessoas, né, que, tanto homem quanto mulher, que se aproveitam da situação, né? Sempre, né? Mas eu e o Cauê, nós formamos o Casal Gali, né? Que o Casal Gali não é só o Casal Gali, já é uma marca. E o Casal Gali é uma marca muito forte. Então, assim, por onde a gente passa, acho que quando o pessoal fala assim, Casal Gali, o povo faz assim, tem um certo respeito. Sim. E aí, nós dois temos uma cumplicidade muito forte, assim. Por exemplo, na dança, ele não tem ciúme de mim dançando e eu não tenho ciúme dele dançando. Ele dança com mulheres de todos os tipos, eu danço com homens de todos os tipos. Às vezes, já aconteceu da gente ir para congressos, né, fora da aula, em outros estados, de um baile no congresso que começa às 10 horas da noite e acaba às 6 da manhã. A gente se vê no início do baile e fala assim, ó, no final do baile a gente se vê e sai dançando com todo mundo. Porque professores do evento a gente também tem que dar atenção para todos os alunos, né? E os congressos que a gente vai, às vezes tem 300, 400 pessoas. Então a gente passa a noite toda dançando, dando atenção para os alunos. Quando chega de manhã, oi, tudo bom? Voltei. Então, assim, a nossa confiança um no outro em relação à dança é muito forte. Então ele sabe que eu não vou... Um homem pode até tentar fazer algo comigo durante a dança, mas eu não vou dar esse espaço. E aí a mesma coisa ele. Eu sei que ele não vai dar espaço pra nenhuma mulher querer fazer alguma coisa, sabe? Então isso pra gente, pelo menos pra nós dois, quanto profissionais e casal também, pessoal, é muito tranquilo. Mas não posso responder isso por outras pessoas, né? E fala assim, de nós dois. Sim. Tem muita gente que confunde essa questão da dança, né? E transmitir para um lado mais sensual e às vezes perde o respeito, né? A dança, ela tem o seu limitante ali entre respeito entre as pessoas que estão dançando, né? E principalmente quando a gente fala de kizomba, né? Porque se você joga kizomba no YouTube, Muito além de nós contato, dois, né? vai aparecer mulheres. O carro forte da kizomba para mulheres é o quadril, a movimentação de quadril, rebolado. Então isso chama muita atenção, tanto das mulheres quanto dos homens. Tem homens que chegam, querem aprender a dançar isso aí. Por quê? Porque vai dançar colado, como o Cauê falou, kizomba tem muito contato corporal. Então, o homem sabe que vai dançar muito colado no corpo da mulher e que a mulher vai fazer movimentos de quadril. Só que, na kizomba, nas nossas aulas, a gente ensina. Existe técnica para você fazer um movimento de quadril sem encostar, sem contato pélvico, né? O contato é só corporal. E a kizomba proporciona essa conexão. Tem pessoas que podem maldar isso, né? Cabe cada um ir quebrando esse enigma na cabeça, né? Desconstruindo essa visão para poder realmente curtir a kizomba, a essência, porque a kizomba é uma dança de conexão, então, mas é uma conexão, a gente fala até que é uma conexão espiritual. A gente trabalha muito dinâmicas nas aulas, né? Então, por exemplo, nós temos cerca de 4 ou 5 alunos que são casais, né? Então, assim, quando chega alguém novo, a primeira coisa que eu faço, eu pego um casal de alunos meus que são bem, assim, já resolvidos em relação a isso, eu separo os dois e coloco para dar atenção para as pessoas mais jovens. Faço a mesma coisa, mais jovens no ambiente, né? Uhum. Então, às vezes, o que acontece? Quando, no meio social, quando a gente tá num lugar que você vê que, sei lá, você quer fazer uma coisa errada e você vê que ninguém faz o errado, você fica esperto. Fica constrangido. Você fica assim, né? E aí o ambiente, ele é tão amistoso, de tanta amizade, que a pessoa pensa 2 vezes. Então, assim, até hoje, eu nunca tive um problema no evento meu nisso. Não posso dizer que eu não vou ter. Pode ser que eu tenha. Mas tá todo mundo, assim, bem instruído ao que pode e o que não pode ser feito nos eventos. Esse ambiente, ele inibe a pessoa que tá com
ideia Inibe. maldosa de participar, né? Inibe. Ele exclui. Sim. A gente teve em Portugal no ano passado, né? A gente foi dar uma aula no evento lá em Porto, né? E eu nunca tinha ido pra fora do país. Fui no metrô lá, comprei o bilhete. E aí eu falei, onde eu vou botar, né, o bilhete agora, né? E, tipo, a catraca não existia. Você tinha que validar o seu ticket se você achar que é o certo, digamos assim. E eu vi que ninguém passava. Ninguém ia sem validar. Todo mundo validava. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Fiquei pensando assim, cara, quando a pessoa vê que o ambiente, ninguém pode fazer aquilo, a coisa parece que anda. Aí um percentual mínimo de pessoas vai fazer o problema, né? A gente tem que estar pronto para combater. Não tinha nada a ver isso com o negócio do... Mas tudo bem. Não, mas foi um exemplo, foi um exemplo bom. Né? Foi mal. Inclusive, assim, em relação à dança fora, vocês têm eventos fora, como... Fora do Brasil? Fora do Brasil, Angra dos Reis. Sem dúvida alguma, e eu posso falar isso sem nem olhar para ela. Coração Afro é um evento que acontece em Angra dos Reis, que é o maior congresso de kizomba da América Latina, né? E o James, que é um organizador, ele teve após a pandemia, ele criou esse evento. Ele já tinha esse evento antes da pandemia. A pandemia parou os eventos de dança, né? E ele voltou com esse evento Coração Afro, que foi bem prejudicado na pandemia. Ia acontecer a primeira vez bem naquele março que deu o lockdown, né? Do Covid. E aí ele... No confinamento, né, da pandemia, a gente não ficou parado. A gente produziu muito conteúdo. Até dançar na chuva, pra vocês terem uma ideia, lockdown, ninguém na rua. A gente foi pro meio da avenida lá em Cambori, na chuva, fizemos um vídeo. Não passava nem carro. Fizemos um vídeo. Aí começamos a produzir material em casa, projeto de lei do governo para poder ficar em casa e continuar trabalhando da cultura. E a gente começou a alimentar. Quando os organizadores começaram a ver isso, principalmente o James, né, ele chamou a gente para esse evento, que era tipo assim, imagina você ser um jogador de futebol, teu sonho é jogar num estádio, né, com o seu time do coração. Foi o que aconteceu para mim. Porque era um evento que eu sempre ia antes da pandemia. Como aluno. Como aluno, e era um evento que tinha até outro nome. E eu ficava assim, cara, já pensou um dia eu dar aula aqui, bicho? Ficava pensando assim, né? E aí ele chamou a gente, nós somos os únicos brasileiros que fomos convidados para dar aula na edição de 2022. 2022. E assim, a gente ficou muito lisonjeado. Aí quando a gente chegou lá, a gente pensou assim, os internacionais, né, que a gente via no YouTube, os caras, assim, a gente era nossos ídolos, né? Nunca tinha tido conhece contato. todos, mas aí, assim, aquele... Pela internet. Pela internet. Porque a kizomba, na Europa, é um dos 3 ritmos mais dançados da Europa. Tipo assim, é uma dança muito forte. Aqui é forró, samba. Lá é kizomba, bachata, salsa. É muito mais forte. O exemplo que eu sempre dou é assim, aqui você vai no mercado, pega um elevador, tá tocando aquela musiquinha de elevador, ou um sambinha, né, ou um forrozinho. Lá, você entra no mercado, é kizomba. Você entra no elevador, é kizomba. Você entra no metrô, é kizomba. É tudo kizomba. Então, quando a gente tava no evento, a gente via os caras do YouTube da França, da Angola, e falava assim, cara... E a gente é nada aqui, né? E deram a primeira aula do evento pra gente. Chegamos lá, todo mundo na piscina, no coquetel, comendo. Esse evento acontece num resort em Angra dos Reis, é top o lugar, assim. Um dia você vai. E legal pra caramba. E aí eu vi aquela galera chegando ainda pro evento, nossa aula, tipo assim, era daqui meia hora. Eu falei, bicho, não vai ninguém nessa aula. Pensei. Porque Casal Galli, ninguém sabia quem era e tudo mais, só pela internet, também as pessoas viam. Mas também você tava pessimista, hein? Pô, chegamos aqui não somos ninguém. Não vai dar ninguém. Poxa, tem que... Isso é um pouco meu, isso. Eu tenho que trabalhar isso. Jaine. É uma briga interna que a gente tem. Vamos isso aí. Mas aí, a gente chegou lá e, tipo assim, imagina o estádio. Uma puta sala enorme, com um sistema de som. A mesa de som, acho que era do tamanho dessa mesa aqui, ó. A mesa de som. Era tanto botão. E eu ficava pensando assim, cara, isso aqui é muito top. E a gente lá, ninguém na sala. Aí, beleza. Você tá falando de pessimista, né? Mas vai vendo o relógio aí, ó.
Faltando 10 minutos, nada. Aí faltando 5 minutos entrou uma senhorinha assim. Sentou. Aqui que vai ser a aula, vai ter mesmo? Falei, vai ter. Nem que seja só com você. E nós dois já lá, assim, com microfone, todo arrumadinho. Só estava assim, igual aqui vocês. Expectativa total, mas não chegava ninguém. Aí beleza, aí faltando 2 minutos, aí entrou umas 4 pessoas. Aí começou a melhorar, né? Aí foi entrando. Meu parceiro, quando deu... Aí o organizador veio e falou assim, ó, segura 10 minutinhos, né? Que vai atrasar 10 minutos. Ele foi lá na piscina, deu o anúncio. Parece que encostou 3 ônibus do lado de fora daquela sala. Mas entrou tanta gente, não ficou ninguém na piscina. 300 pessoas na sala. Pouco menos de 300. Parece até pegadinha, né? Não, vamos deixar eles nervosos, aí de repente abre a porta. Fazer um teste do coração pra ver se tá funcionando. Não, eu passo mal de verdade com essas coisas. Tá? Aí eu tava lá, aí a gente, tipo assim, a gente tava meio nervoso, né? Porque foi a primeira aula, assim, de expressão, né, nossa. Só que eu olhei pra ela e falei assim, cara, vamos curtir esse momento. Vamos, tipo, dançar de boa. E, cara, foi muito legal. A partir dali virou uma chave. Aí começou. Aí a gente tinha um show pra apresentar no evento. A gente apresentou um show. A gente foi fazendo assim. E aí veio também o convite pra gente dar uma aula em Portugal, né? Portugal, só pra vocês entenderem, porque Kizomba, Angola. Angola também foi colonizada por portugueses. Né, igual ao Brasil. Então, o angolano, ele fala português. Uhum. E o angolano consome muito a cultura brasileira. Novela. Então, a gente tem muita coisa em comum. E o que tem mais em comum é o idioma. Então, os angolanos, como que a Kizomba foi pro mundo? Saiu da Angola, primeiro lugar, Portugal, que foi os colonizadores, né? E dali que explodiu na Europa. Então, assim, Portugal, é o que ela falou do elevador, é a terra da Kizomba fora da África, né? É um lugar que só toca Kizomba. Dificilmente você vai ouvir um forró, um samba, alguma coisa assim, um MPB, por exemplo. E aí, a gente foi convidado, né, a gente aproveitou e fez a lua de mel lá também. E aí, nós chegamos lá pra dar aula em Portugal, né. Aí eu tava assim, bicho, tipo, o meu inglês, ele é inglês, vamos botar Enrolation. assim. Nota 4. Nota 4, meu inglês. Cheguei lá. Aí, o evento de Kizomba, grande, já devia ter umas 120 pessoas na sala. Uma aula, assim, meio-dia. Quinta-feira, 100 pessoas, 120 pessoas. Aí eu fiz assim, levanta a mão aqui, quem fala português. Aí 4 mãozinhas levantou a mão. Eu falei, mas eu não tô em Portugal, gente. Cara, só que tipo assim, tinha muita gente de outros países. E o que era em comum todo mundo? Inglês. Aí... Gastei meu inglês lá. Aí você lembrou lá da época da escola, né? Poxa, eu podia ter estudado melhor, aproveitado aquelas aulas. Mas assim, a gente conseguiu dar aula, foi legal. O bom do inglês é que o bom da dança é que você pode usar muito contexto gestual, né? De tudo, gestos, e você pode trabalhar com mostrar o movimento, você não precisa falar, mas o problema é quando alguém perguntava algo, aí eu dava umas enroladas, mas ia, entendeu? Porque não é tão ruim também. No final ele estava fazendo até piada em inglês. Piada em inglês, né? Mas não riam muito não, mas eu fazia. Mas era assim. Piada, né? Mas era. Talvez faltava um entendimentozinho ali, alguma coisinha, Mas agora, esses são eventos de outras pessoas, né? Você falou dos eventos fora. Uhum. Agora, a gente já fez evento fora do Espírito Santo. Nós já fizemos evento em BH, já fizemos evento no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente promove eventos, agora a gente já está conseguindo público fora. Né? Esse evento da casa que a gente fez aí, no fim de semana passado, vieram 10 pessoas de outros estados. Gente que veio... Gente da Bahia, São Paulo, Minas, Rio... E a gente não tem essa coisa assim, não, tem que ser o público daqui. Não, pode ser o público de qualquer lugar. Pode vir de qualquer lugar. A gente tá aqui para atender todo mundo. Que na verdade é uma difusão de uma cultura para o Brasil, né? Vocês estão trazendo uma cultura, né, de uma dança para o Brasil, em geral, né? Para o Brasil, exatamente. A Kizomba é muito rica, né? Tipo assim... Quem estiver vendo aí agora, vai lá no YouTube e coloca no Spotify Kizomba. As músicas, por serem em cantores Angola, portugueses, a maioria é em português. Você entende o que está falando na música. Só que a batida é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Ou às vezes tem até uma música que vocês conhecem, que acha que é uma música assim normal e é uma Kizomba. Entendi. Por exemplo, eu antes de dançar Kizomba, dançava o Zouk, né?
E eu dançava muitas músicas de kizomba que eu achava que era zouk. Pra mim era zouk, eu dançava Parecido o zouk. ritmo, né? Aham. Parecido. E aí, quando eu conheci a kizomba, que ele começou a colocar a música, eu falava, não, mas isso é zouk. Ele, não, é kizomba. Não, é zouk. Não, é kizomba. Mas nós defendemos muito a liberdade de cada um dança da sua maneira, Uhum. tá? Porque às vezes muda, né? Você pega a mesma música, você vai olhar em países diferentes, cada um interpreta de uma forma. Dentro de um Dança estilo. de um estilo diferente, né? Dançando a mesma música com estilos diferentes. Exatamente. Por exemplo, a kizomba, ela salvou a lambada. Porque o que acontece? Muitas Kaoma, que é uma banda que tocava muito Super conhecido. muito lambada. Se dançava na lambada, mas Kaoma não é brasileiro. Então, o brasileiro interpretava como lambada uma música que não era feita para lambada. E aí, o que acontece? Depois veio o zouk, e enquanto a gente estava aqui dançando zouk em músicas em português, de Portugal, em Portugal estavam dançando kizomba. E é assim, e tá tudo certo, todo mundo convive. Num baile de dança, você vai ver pessoas dançando zouk e kizomba no mesmo ambiente, né? Dependendo da música. E qual o grau de dificuldade de dançar? Eu, por exemplo... Vou levar ele pra fazer não lá. danço nada. Levar a eu não danço equipe nada. toda, porque os meninos aqui, perna de pau é o quê? Quando a pessoa joga mal bola, né? E quem dança mal? 2 pés esquerdos. 2 pés Aí, ó, tem um esquerdos. monte aqui na equipe. Eu sou 2 Muitos. pés esquerdos pra lá, então. O que vocês indicariam a uma pessoa, assim, no meu nível, por exemplo, que não tem coordenação motora com a perna, e não molejo zero. Um aluno desse, por exemplo, chegasse pra vocês, o que vocês conseguem fazer algum milagre? Vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. É melhor você entrar na kizomba sendo um aluno que nunca dançou nada do que sendo alguém que já dançou alguma coisa. Por quê? Forró nos traz alguns vícios, né? Forró e o samba. Então, por exemplo, na kizomba a gente recomenda as pessoas a dançarem com o pé inteiro no chão. Quando você vai dançar forró, qual a primeira coisa que você faz? Meia ponta. Então a gente precisa descer o calcanhar, o que é mais complicado do que fazer o contrário. Isso no cérebro, né? Mas se a gente for pensar bem, kizomba é um movimento que como se você estivesse andando, né? Lógico que não é assim, mas não é difícil. Rapidamente, com 1, 2 aulas, você já consegue dançar num baile kizomba. É bem inclusivo. Só que tem N níveis de dificuldade, entendeu? E aí Acho que isso, na verdade, é não só pra kizomba, mas pra todo tipo de dança, né? Principalmente a dança 2. É muito mais fácil você pegar uma folha vazia e começar a aprender a riscar aquela folha, né? A gravar os movimentos, a colocar a coordenação motora, de fazer braço e perna ao mesmo tempo, do que você ter que tirar vícios. Tem muita gente, a gente já pegou alunos que dançavam, por exemplo, muito forró, e quando vai dançar a kizomba, que é, por exemplo, no forró faz muito contratempo. E aí a kizomba é uma dança muito de tempo, né? Não tem muitos contratempos. E aí a gente tentava fazer a pessoa dançar no tempo, e ela não conseguia. Ela queria fazer contratempo o tempo todo, porque é um vício. É igual ele dá bastante esse exemplo. Você aprender a dirigir. Você vai na autoescola. Se você já dirige sem fazer aula, você tem vários vícios. Corre muito mais risco de você reprovar na prova por causa dos vícios. Nós temos uma aluna na Serra que ela sempre levava o filho dela pra aula. O menino tinha 11 anos, ele tinha um grau de autismo e ele ficava no celular, né? Ela deixava ele quietinho. Só que eu reparava que ele parava de jogar e ficava vendo a dança. E se eu falar pra vocês que eu chamei esse menino pra vir dançar e ele começou a fazer aula? Começou a fazer aula de dança. Ele era tipo um mascote. Eles são super inteligentes. E tipo assim, ele não sabia dançar nem sozinho. Só que conseguiu aprender os movimentos. Estimulou, né? Estimulou. Ainda, né? Eu já dei aula pra senhora de 80 anos já. E não tem essa coisa de, velha não dança. Desculpa, Falando velho não. nisso, Mas... qual é a faixa etária que procura mais, assim? E gênero? Mais homem, mais mulher? Mais mulher sempre. É triste dizer isso, mas... mais mulher sempre. Mas... Você acha que tem um preconceito entre o homem que dançar, né? Sim. Essa situação aí? O que acontece é o seguinte, o homem, ele quer ser dominante de tudo, né? E a gente não é dominante de nada. Então, assim, a gente quer controlar. Quando o homem chega e ele vê que tem um monte de gente dançando, fazendo um monte de coisa que ele não sabe, isso assusta. Porque ele pensa assim, eu vou fazer o que com essa mulher?
Eu vou pegar ela pra dançar, ela dança um monte de coisa, não sei dançar nada. Então ele tem medo, né? Tem receio. Mas eu tenho feito um trabalho com os homens que procuram, que é o seguinte: eu tenho encorajado eles a dançarem com aquelas pessoas que também estão chegando, as mulheres novas. E falo pra eles, ó, você não tem que falar que você tá na primeira, segunda, 0 aula. Relaxa. Eu já dei aula pra homens, só o homem sozinho. Porque ele queria o quê? Ele queria desenvolver o corpo para poder dançar. O que eu faço? E aí, às vezes, eu ia com o Jaine e a gente dava as aulas para eles, falando assim, ó, você tem que saber fazer de 5 a 10 passos. Se você entender 5 a 10 passos, os movimentos e decorar eles, o que vai acontecer? Você não vai dançar com a mesma pessoa a noite inteira. Você desenvolve isso com outra pessoa e vai fazendo assim. E com isso o repertório vai aumentando, né? Então... Cara, hoje, assim, é que eu sou muito empolgado para falar dos meus alunos, porque eles são muito legais, assim, dificilmente alguém sai da dança porque quer sair. É algum problema que aconteceu mesmo que a pessoa para, entendeu? Às vezes um problema financeiro, às vezes um problema de tempo, mas a gente tem uma galera muito legal. Vai se apegando também, você vai conhecendo a história da pessoa. Mas tem preconceito, sim. E tem também o seguinte, tá? Tem a mulher que chega para dançar e ela foca muito na questão do movimento corporal do quadril. E o que a gente vende na dança? A gente vende sentimento. A gente não vende beleza. Pode ter beleza nisso? Pode. Então, o movimento que Jaine faz de quadril é um movimento difícil, que não é um movimento que você vai fazer na primeira vez. Se você fazer uma aula, por exemplo, você vai ter que desenvolver isso. Só que tem mulher que desiste. Porque fala assim, eu não vou conseguir fazer igual a ela. Né? Só que o que a gente fala? Você não tem que conseguir. Você tem que deixar o processo levar você. Tem que ir no seu tempo, né? Sim. No seu tempo. Exatamente. Perder essa timidez, né? Eu acho que esse bloqueio, né? De ir, ter a coragem de fazer, né? Uma coisa que a gente faz, que é interessante vocês que não vivem a dança saberem, é que a gente não tem... Você não precisa de parceiro para dançar nas aulas e nem nos bailes. Primeira coisa que vai acontecer, eu vou separar vocês. E aí, o que vai acontecer? O Rafael vai dançar com alguém, você vai dançar com alguém. A gente vai fazer uma sequência de dança. Vou ensinar alguma coisa, vamos fazer uma sequenciazinha. Terminou aquela sequência, troca os pares. E você vai dançar com todo mundo e você vai dançar com todo mundo. Então, não fica aquela coisa assim... Quando você pensa que, de repente, a pessoa pode estar se incomodando porque você não está conseguindo, você já mudou de pessoa. E você reinicia. E assim vai. É uma coisa que, assim, falando ainda do preconceito dos homens, né? Muitos homens não entram na dança, não não ousam, né, tentar aprender a dançar porque ficam também muito focados em passo. Eu preciso aprender muito passo porque só o cara que tá lá na balada fazendo vários passos, jogando a mulher pra cima, passando por debaixo das pernas e fazendo várias coisas é o bambambam. Mas nas nossas aulas a gente tenta mostrar que o cavaleiro não precisa fazer muito passo. Ele pode pegar um passo, desconstruir ele, por exemplo. Estou fazendo um passo de frente para o Rafael. Eu posso fazer esse mesmo passo de lado para o Rafael. Posso fazer esse mesmo passo de costas para o Rafael. E a dama que estiver dançando comigo vai achar diferente pelo simples fato de eu ter mudado a direção. O mesmo passo. Ou talvez eu faça um passo para a direita, eu tentar fazer esse passo para a esquerda. Também é uma modificação. E aí a gente trabalha muito isso com os nossos alunos, de tentar desconstruir um passo e transformar ele em 5, 10. Um único passo. Usar a mesma base, né? O mesmo corporal para poder construir várias outras situações, várias outras oportunidades. Para poder, né? Ir diversificando com a mesma dama, com outras damas e enfim. A questão dos passos aéreos. Eu fico assistindo... Você tem uma voz tão massa no microfone. É impressionante. Gente, eu acho minha voz tão feia. Os passos aéreos, eu acho lindo, mas eu não tenho coragem. Acho que parte muito também da confiança, né? Com parceiro. E é algo que vai ter que ir conquistando aos pouquinhos. Acontece muito de vocês pegarem um aluno... A Kizomba, eu não sei se tem muito passo aéreo, tem? A Kizomba, ela não tem passo aéreo na dança social.
Só que existe algo chamado Kizomba Show. Que assim, Kizomba vem de um... Adorei essa pergunta. Kizomba vem de uma outra dança que chama Semba. Que não por acaso parece com samba. Porque o Semba e o samba são primos. O Semba, ele cresceu na África, o samba cresceu aqui. Mas os dois vieram da África, né? Tanto o nosso samba... Por que o carnaval é samba? Porque... os escravos, quando vieram, trouxeram a cultura deles e o carnaval foi crescendo, né? Então, o Semba é a mesma coisa. E o Semba deu origem à Kizomba. E o Semba é uma dança muito energética, que tem muita acrobacia, tem bastante coisa. E aí, a Kizomba, ela foi uma extensão disso de uma maneira mais tranquila, né? Foi uma derivação, né? O Semba continua existindo. E aí, só que tem os shows. Quando você vai fazer um show, você não tem muita regra. Você vai fazer um show... que pode ter teatro, por exemplo. Pode ter um momento que você vai se olhar. Pode ter um passo aéreo. Então, assim, hoje a dança que mais tem aéreos, as danças que eu considero que mais tem aéreos é a salsa e o samba, né? E ela faz inúmeros passos. Fazia muito nos campeonatos. Parabéns, e tudo mais. Hein? Corajosa. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei na vida dela, eu comecei a tentar, nessa fusão nossa, trazer um pouco dos aéreos pra Kizomba, né? Então, a gente tá dançando. Tem um aéreo do samba, a gente no show faz na Kizomba, mas a gente não ensina aluno a fazer. Entendeu? Porque... A não ser que seja uma aula particular, que a pessoa venha e fala assim, ó, eu preciso que vocês aprendam, mas muito específico. Tem muita técnica, também, né? Também. Porque assim como tem a técnica para ensinar a Kizomba, os passos da Kizomba, né? Que nós fizemos certificação para isso. Quando você fala em acrobacia, o risco é muito mais alto. Então, a pessoa, para dar uma aula de acrobacia, ela precisa ter uma formação, precisa saber fazer um preparo, coisa que nós não temos. Sim. Então, assim, se, por exemplo, você que nunca fez um aéreo, falar, eu quero fazer um aéreo, a gente vai... Sabe? Você não vai ouvir isso da minha boca. Eu tenho muito medo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Viro nem estrelinha, gente. Força é 20% de um aéreo. É 80% técnica. Muita técnica. Ontem, confiança. Confiança também. Confiança também. Ontem nós demos uma aula para um casal que vai participar de um campeonato de samba. Então, eu não sou do samba, ela não tá mais no samba, mas entende, e a gente deu uma aula para eles, e são profissionais experientes. Mas eles queriam fazer o quê? Refinar, né, o aéreo deles. Então, assim, aéreo é uma coisa importante, porque um show sem passo aéreo, ele parece que tá faltando alguma coisa. É como se fosse um bolo de cereja sem a cereja em cima. Entendeu? É o momento de chamar o público, né? Aquele tchan acender aquela chama, assim. De impacto, né? Uma cena de impacto. Sim. E nos nossos shows, tipo assim, a gente tá comportado aqui agora, mas no nosso show a gente troca a roupa, tira a roupa, a gente dança funk, é um negócio bem... bem diversificado, né? Nesses aéreos aí, já aconteceu algum desastre? Assim, já. E bem recente, por sinal. Que pegou aí. O que aconteceu? Nós já fizemos muitas vezes. E quando o nosso neném nasceu, o segundo neném, né, o Romeu, quando ele saiu, a gente já viu que a gente ia ter problema de saúde com ele. Então, assim, ficou muito tempo para sair do hospital. Depois de um mês, ele voltou para o hospital, ficou 15 dias na UTI e a gente não tinha vida, né? A nossa filha, a gente ficou 15 dias sem ver ela praticamente, foi muito difícil para nós, né? Só que aí, o que aconteceu? Esse foi um momento que era um momento que a gente estava se preparando para uma grande apresentação que a gente ia fazer. Que né? era, inclusive, no Coração Afro. Só que era no segundo ano. O primeiro a gente foi, deu tudo certo, a gente ficou conhecido. Foi esse ano, né? Foi em março, E nós montamos uma coreografia bem complexa, que é uma coreografia que conta a história da Kizomba, né? Desde 1950. Ela vai te contando, né? Chama Timeline da Kizomba. E essa coreografia, ela era muito complexa, e pra vocês terem uma ideia, eu ensaiava ela no quarto do hospital, com ela, sem aéreo, tá? A gente ia fazendo. E ela tava de resguardo, tava sangrando bastante, aí o Romeu tava com isso, a gente não tinha tempo de ensaiar, mas a gente não falava isso pra ninguém. A gente deixou o negócio ir, deixa a chapa esquentar.
E de vez em quando a gente ensaiava e tal. Quando a gente chegou no evento, né, a gente levou o Romeu, levou a Cecília, a minha sogra foi ajudar, a mãe dela, e a gente tava lá, e a gente assim, não, o aéreo a gente já sabe fazer. Né? Então, vamos se concentrar em decorar, né, a parte da coreografia. Até porque era uma coreografia de 7 minutos. Foi a maior coreografia que a gente já fez, assim, sozinho. Só nós dois, 7 minutos no palco, tentando segurar o público com a gente. Porque pensa, uma coreografia de, vamos colocar, de 3 minutos, já é difícil, se você não fizer aéreo, de segurar a energia, né, da galera. Você tem que estar ali puxando a galera toda hora com algum passo de efeito, um passo aéreo, alguma coisa, uma troca de música, uma tirada de roupa, alguma coisa assim pra levantar. Aí a gente inventou de fazer essa coreografia de 7 minutos, que já era difícil de gravar, e ainda a gente tinha que dominar esses picos, né, pra poder subir o público e chamando pra não perder, pra ninguém, tá chato, vou parar de olhar. Sim, a coreografia correu tudo bem, tipo, top. O último passo era o aéreo. Caiu de bunda no chão. E detalhe, caiu em cima do pé, tive que levar no hospital, quase quebrou o pé, mas assim, saiu andando. Saiu de cabeça erguida, e a galera... saíram aplaudidos. Sim, não, esse não foi o problema. Desci do palco, já não consegui encostar mais o pé no chão. O problema não são as pessoas, né, que estão lá. O problema é o nosso ego. É isso. A gente... E assim, eu aprendi muito. Aos meus 40 anos, não pensei que não tinha coisa pra aprender, mas tem. Aprendi muito com esse dia. Aprendi que a gente não pode lançar uma coreografia assim... Não tá treinando, é melhor não fazer. É igual você ir na academia e pegar muito peso, sendo que você não tá acostumado, né? Porque, assim, a coreografia, a gente faz um show por ano, né? Um show, assim, uma coreografia e faz várias vezes. O show ele tem que ser amadurecido. Ele tem que maturar, entendeu? A gente faz uma primeira vez num evento menor, a gente já foi no maior de todos, já com excesso de confiança. No show anterior, a gente tinha 3 aéreos. E muito mais difíceis que esse. E a gente fazia 1000 vezes. Esse outro, a gente pegou e falou assim, não, é um aéreo mais tranquilo. Então, assim, excesso de confiança. E o que foi o erro? Não foi, assim, uma coisa... O erro foi que a gente, na hora de fazer, a minha mão foi antes da perna dela, e aí, em vez de eu deixar quieto, eu voltei e tentei fazer de novo, mas ela não estava preparada. Aí ela deu uma mortal no ar e caiu em cima do pé. E aí, hoje em dia, eu já fiquei mal por causa disso aí, tá, Rafael? Mas hoje em dia não tenho vergonha de falar, não. É isso. Muito mal. Acontece com todo mundo, né? Isso aí é um exemplo pra quem tá iniciando também, que sim, acontece com quem é experiente, quem domina a situação. Imprevisto, né? Sim. Pode acontecer com qualquer um. E quase quebrou o pé mesmo. Tá? E assim, o nosso filho doente. O evento tinha 4 dias, isso foi no segundo, eu passei o resto de do congresso inteiro sem colocar o pé no chão, igual um saci pulando, assim, caminhando. Não entrei mais na piscina, perdi, não dançava. E essa experiência te deixou com receio, assim, as próximas vezes você ficou assim, e se acontecer de novo? De fazer... De cair, se machucar. Depois que eu me recuperei, a gente voltou a treinar o mesmo passo, porque a gente queria, né, ver aonde a gente tinha realmente errado, e não é porque a gente caiu uma vez que iríamos largar de mão e parar de fazer. Mas nas primeiras vezes que a gente foi tentar fazer o mesmo passo, eu travei. Era muito difícil, porque a trava estava aqui, o corpo queria ir, mas o cérebro não deixava de jeito nenhum. Mas hoje... A gente pegou o vídeo, né? Estudamos o vídeo novamente, estudamos o passo. Aí vocês combinaram, né? Se o pé não vier da primeira, eu vou tentar buscar a segunda. Mas é isso. Mas foi só essa vez, assim. Nesses 4 anos, 5, foi a única vez. Foi a única 4. vez. Eu erro. E assim, o lado empreendedor, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho, inclusive do evento que tá chegando aí, que eu fiquei super animada. Fala aí pro pessoal. Bom, eu sou de São Paulo, né? Eu não sou daqui. Eu tô aqui desde 2004. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma empresa de TI em São Paulo, trabalhava com uma sociedade, vim e abri uma sociedade com meu pai, que já estava aqui desde 2002, né? E eu me formei em TI, não tinha nada a ver com dança, não sabia nada, 2 pés esquerdos também. Então, não sabia nada. E aí, eu vim pra cá e construí, tipo assim, raízes aqui, né? Em 2002, só pra vocês terem uma ideia, 2004, Jaine tinha 7 anos.
Pensa. Eu tava aqui e gostei muito da cidade, não quis mais voltar. Eu sempre gostei de Vitória. E eu achava que TI ia ser para sempre, né? Porque foi minha formação, graduação e tal. E a coisa foi andando com o tempo. Só que eu tinha um outro sonho, né? Que eu queria ser jogador de futebol. Queria porque queria ser jogador de futebol. Quem não, né? Então, só que eu morava em São Paulo, né? Então era mais fácil. Sim. Eu tinha ali, fiz várias peneiras. Cheguei a jogar 2 meses no Corinthians. Eu nem sou corintiano, mas era perto da minha casa. Tentei ir lá. E esse sonho foi morrendo com o tempo, porque eu queria trabalhar, queria ganhar dinheiro. E aí abandonei. Só que eu continuei jogando. Então eu cheguei no Espírito Santo, primeira coisa, quero um lugar para jogar. Quero conhecer uma galera do futebol. Conheci, comecei a sair, jogar. Aí passou uns 6 meses assim, tô jogando num campo, piso num buraco, meu joelho, cleque, pro lado. Mesma lesão do Ronaldinho, o fenômeno lá. Aí fiz uma cirurgia, rompi os ligamentos, saí do hospital, peguei uma infecção no hospital. Nossa. Fiz outra cirurgia. Depois foi lá, rompi de novo. Outra cirurgia. E sempre voltando. Né? Aí que você... Não. Olha o pessimismo, cadê? Aí fala assim, não, Nessa gente. hora, Mas voltava a jogar. Sim. Voltava a jogar. Aí o que aconteceu? Por último, o menisco, né? Foi em 2015. Eu operei o menisco, aí o médico falou assim, cara, vai fazer outra coisa, bicho. Vai fazer outra coisa. Esquece isso. E aí eu gostava muito de dança, né? E a dança era uma coisa assim, a dança é um movimento projetado, né? Você não tem choque. Você pode até ter impacto, mas você não... O futebol não é movimento projetado, né? É dividido e tal. Então, eu comecei a gostar, tomei gosto e conheci a Kizomba em 2016, né? E em 2017 comecei a viajar e aí depois de 2018 foi com ela. Mas da minha parte de empreendedorismo, tem a minha empresa, que é a Tecnogali. O Gali também tem Gali, tudo nosso tem Gali. Só o pudim que não. No início tinha. No início tinha. E aí eu coloquei a dança como uma... Como no início era hobby só, assim. Agora, tipo assim, a gente trabalha de dia e de noite. Só que o que eu amo mesmo é dançar. Não tem como não falar isso, entendeu? Sim. Então, da minha parte, é isso. O nosso sonho é viver da dança, né? Eu tava até comentando com vocês, né? Quem tem essa veia artística, quando fica muito tempo longe, sente falta, parece que tá faltando alguma coisa. Sim. E quando a gente tem essa ligação com a arte, tudo que a gente faz que é desse meio, parece que dá uma revigorada, sabe? É igual aquele dia que sai aquele sol lindo, né? Você se sente assim mais vivo, mais feliz, mais motivado. Pelo menos eu sou assim, né? Sim. É fazer, Adoro esse lado fazer com artístico. paixão, né? O que você faz com paixão, que você tem prazer em fazer, não é trabalho. Né? É diversão. Uhum. Não, e TI, tipo assim, eu lido com o problema dos outros, né? Se você não tem problema, você vai me contratar pra quê? Então eu já lido com a pessoa que tem um problema. Resolver problema. Resolver problema. Então, assim, não culpo ninguém por isso, mas é uma coisa assim que aconteceu pra mim. Não é uma coisa que eu sonhava. Eu sonhava ser veterinário quando eu era moleque. mesmo? Queria ser Aí, ó, veterinário. aqui, ó, veterinário. Então, eu queria ser veterinário, meu sonho de criança. Gostava muito de animais e tal. Cheguei a fazer alguns vestibulares, inclusive em Universidade Federal, né? Porque na época não tinha grana para pagar uma particular. E eu tentei, tipo, viajei o Brasil, assim, umas 8 cidades. Tentei em Mato Grosso, Rondônia. Só que aí eu peguei e falei assim, não dá, vou começar a trabalhar. Eu fiz a mesma coisa do futebol. Abandonei. Aí quando chegou a dança, eu falei assim, não, agora não vou abandonar, não. Não, você não pode falar que você abandonou o futebol. Depois desse monte Não, de contusão, esse monte de coisa, fala que abandonou aí. É verdade. Não, abandonei pode. já desde 2015. Mas aí, quando eu conheci a minha Ferrari, porque eu brinco que ela é uma Ferrari que eu só acelero 10%. Porque assim, é que você não sabe, é que você não viu ainda. Você tem que ver os vídeos dessa menina dançando. Aí você vai entender. Vou acompanhar todos. E você, seu empreendedor? Esse empreendedor aí, o Pudim, que eu já tô sabendo, né? Que já tá devendo a gente aqui, né? O Pudim já tá em dívida já. Então, o meu Você lado... entendeu que é pra você trazer o pudim? ó. Entendi, eu vou trazer. Então tá bom. O meu lado empreendedor começou quando eu comecei a trabalhar com unhas de gel, né? Eu trabalhava em CLT e aí um certo dia eu falei, não quero mais trabalhar de carteira assinada, vou procurar alguma coisa pra eu fazer. E aí eu comecei o lado empreendedor. Nessa época eu já dançava,
já dava aula de dança, mas era dentro de uma academia que eu era professora da academia. Então, não era considerado também algo, assim, um empreendedor meu, né? Eu trabalhava para a academia. Então, eu fiz alguns cursos de nail design, trabalhei durante quase 5 anos como nail design. Quando a gente se conheceu, eu ainda trabalhava como nail design também. Só que aí chegou... Primeiro eu engravidei da Cecília. E aí, na gravidez da Cecília, assim como eu dançava com ela no sling também, com ela eu conseguia fazer unha com ela no sling, até um certo ponto. E aí, como era a primeira neta, né? A gente tem a nossa rede de apoio. Na primeira filha, minha mãe conseguia... Ela ia até o estúdio comigo, ficava com a minha neném para eu poder atender as clientes e tudo mais. Mas aí, quando veio o Romeu, são 2 filhos, e aí já não funciona da mesma forma, né? Nem pra mim, nem pra ele, nem pra nossa rede de apoio. E aí ficou, com os problemas de saúde do Romeu também, ficou um pouco mais difícil, um pouco não, bem mais difícil de eu conseguir conciliar, né? Fazer unha, atendimento e tudo mais. E aí eu falei, gente, eu preciso arrumar uma coisa que eu possa trabalhar em casa. Pra trabalhar perto das crianças, porque por mais que eu tenha rede de apoio, eu preciso estar ali, né? Eu e minha mãe, juntas, conseguimos passar o dia, cuidar das 2 crianças e fazer tudo. E aí minha mãe sempre foi muito boa cozinheira, assim, né? Eu sempre falei pra minha mãe, desde pequena, que o pudim dela era o melhor do mundo. Tanto é que eu sou proprietária da Le Pudim, mas eu não sei fazer pudim. É mesmo? Nunca fiz pudim na vida. Quem faz os pudins é a minha mãe. Mas e os outros doces? Os outros doces eu faço. O pudim então tá não. perdoada. A especialidade da Le Pudim é da minha mãe. E aí, quando eu resolvi abandonar a unha, eu não falei assim, abandonei e pronto. Eu comecei a conversar, né? Conversava com o Cauê, conversava com a minha mãe. Minha mãe sempre me apoiava muito. Não, gente, faz o que você se sentir bem pra fazer, o que você estiver feliz pra fazer e tudo mais. E aí, minha mãe, eu sempre falei, mãe, você tem que fazer pudim pra vender. O seu pudim é o melhor pudim do mundo, você tem que fazer. E minha mãe sempre, não, isso aí é porque você é minha filha. Toda filha fala isso de mãe. Aí, um certo dia, ela falou assim, Jane, eu queria fazer um curso de pudim. Aí eu falei assim, um curso, mãe? Pra que um curso? Seu pudim já é bom. Ela, não, eu quero fazer um curso. E ficou na minha cabeça. Ficou. Quero fazer um curso. Aí eu cheguei pra Cauê e falei assim, Cauê, a minha mãe quer fazer um curso de pudim. O que você acha? Aí ele, vamos ajudar ela, vamos, né, pra ela fazer. Aí, ok, falei, mãe, vai fazer. Com uma semana, ela já tinha colocado vários pudins de vários sabores que a gente não tinha visto nunca na nossa vida. Colocou assim na mesa, toma, pra vocês provarem. Aí ficou eu e Cauê assim, tipo, oi? Alguma coisa, né? Deu aquele plim, assim. E aí, quando a gente provou, eu falei assim, realmente o seu pudim, mãe, não era o melhor pudim do mundo. Não era bom, aquele pudim, esse é. E aí, foi o que despertou pra gente mesmo, né? E nós começamos a investir na Le Pudim, começamos a fazer, a planejar, né? Todo o design visual da Le Pudim fui eu que criei. Eu sempre tive um pouco desse tino, assim, de criação de design, né? Então, tudo foi eu que criei, a logomarca, as cores, a paleta de cor, tudo foi ideia minha. E aí, o Cauê foi alimentando mais isso um pouquinho. E aí, surgiu a Le Pudim. Acho que a Le Pudim foi o primeiro maior investimento que a gente fez como um casal, né? Mas você não deu muita ênfase na hora que a gente provou o pudim. O que aconteceu foi o seguinte. eu não sou aquela pessoa assim, pudim. Não sou. Eu sou assim, vamos tomar uma gelada no bar. Mas eu não gosto muito de doce, de pudim, assim. Só que quando eu coloquei na boca aquele pudim, eu falei assim, mano... Tem um diferencial aí. Vamos trabalhar com isso. Porque Jane, ela é empreendedora, mas ela vai na pontinha do abismo. Aí ela fala, e agora? Pula ou não pulo? E eu vou lá, abraço ela e pulo os 2 junto. Então eu sempre dou esse empurrão no final. E na hora que eu vi, cara, foi um negócio assim... Eu vou trazer pra vocês vão poder me falar. O slogan da Le Pudim Vix, né? A empresa. É o pudim perfeito. E aí, quando a gente entrega, fica todo mundo assim, mas o da minha mãe, ninguém mata esse aqui. E aí eu falo, come então. Aí a pessoa come e fala assim, caraca, o mínimo é empate. O mínimo. E aí eu sou muito doido, porque tipo assim, como não sou eu que produzo, eu venho com as ideias malucas. Aí teve um dia que eu falei assim, elas falavam assim, começaram a fazer pudim grande pra encomenda, né? Só que tem os pudins pra evento, que é uns vidrinhos. Já viu os vidrinhos no perfil?
Não, vidrinho. Não, vidrinho? Vi. Tem uns vidrinhos assim, tipo um potinho de geleia, Sim. né? E aí era pra evento. Aí eu virei pra ele e falei assim, por que a gente não coloca os pudins o potinho pra vender sem ser evento, pras pessoas? Pô, a pessoa tá lá, tem que levar um pudim, aquela cauda balançando, pega o potinho, coloca, leva uma sacola, alguma coisa, ou come na hora no trabalho. Deu super certo, cara. Botou no iFood a loja, começou a vender pra caramba o pudim. Aí a gente quis criar uma embalagem pros pudins, a gente criou uma caixa com alça. Tem uma caixa que tem uma alça super bonitinha, que vem os pudim dentro. Então, tipo assim, começou a dar vazão. Dá até pra dar de presente, Presentear. né? Sim. Hoje a gente rebatizou a nossa caixa e fala que é uma caixa presenteável, porque a maioria das nossas caixas saem para presente. A galera manda mensagem, ou no próprio iFood coloca lá na descrição, é para presente, escreve um recadinho assim para mim, que fulano de tal vai receber e tudo. É muito legal. Um Sim. agrado ali. É um pudim que não tem amido. Não, tô fazendo merchan, tá? Não tem amido, gelatina. não tem gelatina, não tem os ingredientes, tipo leite moça. Leite moça, ele é da Nestlé. Nem sei se podia estar falando marca aqui. Não tem leite condensado de outras marcas. É tipo só esse. Creme de leite é aquele que tem que ser mesmo. E aí, às vezes, elas vêm querer me enganar. Assim, ó, esse aqui é igualzinho. Eu falei, não, a gente vai usar o top. É só o top que usa. Manter a qualidade, né? Cara, pra isso Eu aí eu tenho falo- um paladar apurado, tá? Eu falo que o Prepare-se, Cauê... semana que vem. Preparado. Aí, ó. Eu falo que o Cauê é o mestre aguardando. Jacan da Lepudim, porque ele é muito chato. Tudo tem que passar por ele, tudo. Tem que ter Ó, a gente tem- tompeiro, né? Tem que ter tom A gente tem um pudim que é de chocolate branco com morango, né? Tipo assim, é pra mim o mais top que tem. Só que o chocolate branco, tipo, vai lá na negócio de doce lá e tem lá umas barronas, né? E tem de 1000 marcas, mas eu falo assim, não, a gente faz com Hershey's. Então, vai comprar Hershey's. Aí, às vezes, ela quer, mas esse outro aqui é igualzinho, R$5 mais barato. Não, vai comprar Hershey's. A gente tá vendendo também, a marca tá indo junto. A marca, a qualidade é muito importante. Então, assim, eu me empolgo, eu acho Acho top. que já deu pra ver um negócio aí, hein? A Jaine, a que segura mais, o Caê é mais uma aberta, é Ah. isso? E ele é meio maluco. Eu nas queria trazer os ideias. pudim hoje. Eu falei, vamos levar um monte de pudim, vamos dar camiseta. Ela, não, calma, a gente nem sabe. Vocês vão sair daqui com boné. Pra vocês terem ideia, no Dia dos Pais, cada data comemorativa ou alguma coisa assim, a gente tenta inovar até para os nossos clientes terem uma cartela diferente, né? Uma coisa inovadora. Porque eu sou suspeita a falar, eu como pudim todo dia. Pra mim, Você não enjoa, não né? enjoo. Mas a gente, de um modo geral, acho que não só com pudim, com qualquer coisa. A pessoa gosta sempre de ter uma coisa diferente, né? E aquele dia que dá aquela vontade de comer um negocinho diferente. É, uma coisa. Aí você fala assim, nossa, o pudim é delicioso. Mas não, pudim eu já comi semana passada. E aí a gente começou a fazer pudim de vários sabores. E no Dia dos Pais, essa pessoa chegou e falou assim, por que a gente não faz um pudim de Jack Daniels? Ai, top, mano. Eu não Nossa, quero até muita um ali, gente aqui ia gostar, hein? Nós fizemos, no Dia dos Pais nós tivemos pudim de Jack Daniels, pudim de amarula. Aí a gente lançou também o pudim de chocomenta. Vocês saem do convencional, né? Saímos do convencional. pra O tradicional sempre tem lá. Pra tudo. O tradicional. É igual a dança. A dança tradicional tá sempre ali. Mas falou Casal Gali, tem que ter alguma coisa diferente. E falando em Casal Gali, quais são os próximos passos? Fala daquele evento. Pensei que você ia falar próximo filho. Já deu uma clicada aqui já. Quem Próximos sabe, passos. né, gente? Bom, nós temos uma outra linha de empreendedorismo que é o K27 Produções, que é uma marca que a gente criou para organizar eventos, de promover os eventos de dança aqui no Espírito Santo e em outras cidades, mas mais voltados para Kizomba, mas também tem outras coisas, né? E a gente começou com a vibe, assim, de fazer um evento por mês. Por quê? Foi uma necessidade, porque a gente estava dando aula de Kizomba nessa veia central aqui, Vitória, Vila Velha e Serra, e vai aprender a dançar Kizomba, vai dançar onde? Em qual lugar você vai dançar? Só vai dançar lá Na aula. mesmo. Então a gente começou a fazer um evento por mês. Para o aluno praticar, né, o que ele aprende. Exato. E o nosso evento, ele sempre sai do convencional. Sempre. Então, por exemplo, nós tivemos um evento uma vez que ele foi um evento que era tipo assim,
bandeira dos Estados Unidos, aí você tinha que ir ou de vermelho, ou de branco, ou de azul. Tinha um tema de roupa. Tinha um outro evento que era um evento de rapport, era um evento imersivo, né? Um evento assim, a pessoa ficava, às vezes, vendada, tinha um monte de dinâmica. Então, assim, não era só dança. Então, cada mês a gente faz uma coisa. Esse mês agora vai ser o de 21 de outubro, já tô fazendo um merchan aqui, ali, né? Merchan. 21 de outubro vai ser um evento, um baile de dança, que vai ter um concurso de fantasia com tema de Halloween e o Jack and Jill. Jack and Jill é quando você... É uma competição de dança onde você chega lá e fala, eu quero participar do Jack and Jill. Você põe seu nome, você vai sortear, alguém vai sortear o seu nome para dançar com uma pessoa que você não imagina quem é. Parceiro aleatório. E aí, no final, ganhar alguns prêmios e tal. E nós vamos fazer isso, esse evento vai ser em Vitória, ali próximo a MSCAM. E todo mês a gente faz um. Então, por exemplo, em novembro a gente já vai ter o Kizomba na Mansão, que é uma mansão mesmo de uma conhecida nossa, que ela vai disponibilizar o espaço dela para a gente fazer um evento que vai ser lá em Interlagos. E aí, em dezembro, a gente vai ter um outro evento que vai ser o encerramento do ano. A gente sempre faz, né? Trago algum profissional de outro estado para dar aula. Vamos ter o baile de Ano Novo, que vai ser numa laje em Itaparica, assim, para ver os fogos e dançar. Então, assim, todo mês a gente procura... Quem quer novidade é seguir vocês. Sempre vai ter uma novidade, alguma coisa diferente. E nos nossos eventos, apesar de serem eventos de dança, a gente sempre busca esses atrativos para que pessoas que não dançam se sintam convidadas, se sintam atraídas a ir nesse evento, mesmo que não dance. A gente Esse sempre 21 faz de outubro tem 2 que me atraem. A fantasia e a dança. Tem então. 3. Todo evento nosso tem uma aula antes do baile. É mesmo? Todos. Para pessoas que não dançam. Para você conseguir fazer alguma coisa. Fazer o mínimo ali, né? Exato. Tem Todos uma os técnica. eventos têm, assim, sem exceção. Eu não abro mão disso, entendeu? Legal. De evento é isso, né? Nosso casamento foi um evento, né? Sim. Então, foi bem legal. E vocês têm as redes sociais? Se alguém quiser, eu quero participar da aula, eu quero fazer inscrição. Onde atualmente as pessoas encontram, né? Para fazer as aulas. Tudo Casal Gali. Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Tudo Casal Gali, casal normal, Gali 2 L's e de igreja no final. Gali. Nós temos também gerenciamos outros 2 Instagrams que são importantes, que é o Kizomba ES de Espírito Santo, né? Porque aí lá eu posto tudo de Kizomba, não é só coisa nossa, né? E tem o K27 Produções, que é um Instagram só de evento, né? Por que isso? Porque o nosso Instagram, a gente começou a perceber que ele tava virando tipo um arco-íris, assim. Tava tipo muita coisa, até coisa de... Muita informação. De criança tinha junto com... Então a gente começou a fazer o quê? Vamos deixar o Casal Gali mais para nossa divulgação da nossa dança, nossa... Como se fosse um portfólio, né? O nosso portfólio. Um profissional e um... Não, a gente tem o pessoal também, né? Os filhos têm Instagram. Se eu te mostrar amanhã a tela do Instagram... Muita conta para gerenciar. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho 2, 3 Instagrams e não consigo dar conta. Acho que a gente tem uns 10 Instagrams, assim, no seu Parabéns. É muito. E aí tem esses 2 Instagrams que é para eventos, né? Nós temos também o Instagram dos calçados ecológicos, que eu nem falei. Verdade. Nós representamos uma marca chamada Tigra, né? Tigra é uma marca de tênis, que é um tênis que ele é para dança, né? Ele, na verdade, ele não foi desenvolvido para dança, mas ele caiu no mundo da dança. É um tênis muito flexível, que ele dobra assim inteiro na mão, então parece que você tá descalço, com uma sapatilha, né? E aí a gente é representante deles aqui, então assim, para quem vai começar a dançar, quer ter um tênis para dança, é só procurar lá, Tigra ES, também de Espírito Santo. Se a pessoa nunca dançou na vida, ou se já dançou, eu diria o seguinte, a dança, ela não pode ser vista só para você aprender a se movimentar. Ela tem que ser vista para você aprender a se conectar com o mundo. E quando eu falo mundo, é tudo. Por exemplo, quando você pega um vídeo na África das crianças dançando, que um monte de crianças dançando, aquilo lá não é uma coisa só marketing, só internet. Eles estão conectados ao chão. O africano, ele dança com a energia pro chão, pra natureza. E a gente aprendeu muita coisa com isso. A energia deles é impressionante. É impressionante. Né? Então, assim, quando eu, por exemplo, estou num baile, dançando,
E eu tô, vamos supor, vou dançar com a Carol. Eu vou abraçar, vou fechar os olhos e vou ouvir uma música. Pode ser que eu não me mova. E isso, para uma pessoa leiga, é uma coisa assim, cara, muito entediante, muito maçante. Mas quando você aprende a se conectar, começa a entender que a música, a respiração, que a outra pessoa faz tudo parte da dança, você para de se cobrar. E aí isso te ajuda em outras áreas. Vai te ajudar em você ter uma atividade que não vai ficar parado o tempo inteiro também, mas vai te ajudar a se socializar com outras pessoas, vai te ajudar a combater, sei lá, sua tristeza, tá pensando muito numa coisa, não para de pensar naquilo, você vai ter que pensar em outra coisa, porque para dançar você precisa ter um pouco de concentração, né? E os amigos. Então, assim, nós tivemos um evento agora no final de semana, que eu abri uma roda de conversa, que tipo assim, eu me assustei, coisas que eu não posso nem falar aqui, que na hora que começou, assim, a dinâmica de falar, a pessoa ia no meio e falava. Você podia falar um dia feliz, um dia triste. Então, assim, abordaram assuntos super fortes e delicados da sociedade, aonde aquilo poderia ser qualquer coisa, menos dança. Só que isso trouxe para dentro da dança. As pessoas se sentiram tão à vontade, né, a ponto de abrir coisas uma pessoais. coisa que a gente até abordou lá no evento nesse momento é que, assim, se os assuntos que foram abordados foram falados com tanta liberdade, é porque essas pessoas se sentiram muito à vontade para poder falar, para poder... Teve gente que se debulhou de chorar lá, que chorava de soluçar, igual um neném, uma criança, e ali no meio de uma roda de quase 40 pessoas. E assim, não é em que qualquer a dança ambiente. vai muito além, né? Não é em qualquer ambiente, com qualquer pessoa que você tem essa liberdade de fazer isso. Eu acho que a dança, assim, resumindo o que o Cauê falou em poucas palavras, a dança não é só passo. A dança, ela é conexão, ela é abraço, ela é conversa. É a conversa dita e não dita. É a conversa de palavras, a conversa sem palavras. Ela é a música, ela é a respiração. Olho no olho. Olho no olho. Às vezes nem precisa ser olho no olho, é pele na pele, sabe? É um aperto de mão diferente, é você pegar na pessoa assim, ó. Às vezes você chama a pessoa pra dançar, o simples fato de você, ao invés de pegar na mão dela assim, você pegar na mão dela assim, já muda completamente, sabe? Aquela pessoa que ia dançar, tipo, vai ser só mais uma dança. Você pegou no braço dela de uma forma diferente, ela, opa... Esse tem uma troca de energia, tem uma energia legal para me passar. E a gente tenta passar para os nossos alunos, e até para quem ainda não é nossos alunos. Se você vê, por exemplo, você vai num baile, dia 21 você vai estar lá no baile. Se você vê eu e Cauê dançando, vai ter momentos que você vai ver a gente dançando, fazendo várias coisas. Mas na maioria, vou colocar assim, 80% de uma dança social nossa é uma dança calma. É uma dança que a gente mais escuta a música e tenta entender o que a música tá passando pra gente do que a gente fazer e mostrar passo que a gente sabe fazer. É um momento mais íntimo, né? Exatamente. Então, assim, nós temos... a gente tem muito orgulho do que a gente faz. Assim, orgulho no sentido de... Não orgulho de orgulhoso, assim, de pessoa, mas orgulho das pessoas, de ver aquele movimento, você vê assim... Nós temos a gente gerencia aqui um movimento de flash mob, né? Não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Já. Flash mob é quando todo mundo faz uma coisa igual na rua, né? Então, por exemplo, pode ser de dança ou de qualquer coisa. Por causa da dança, você cria uma coreografia, vai pra rua e filma no meio da rua. Então, assim, um pouquinho antes do lockdown, ela fez um vídeo com nossas alunas, era só mulher, no Kleber Andrade. Foi, tipo, muito difícil conseguir gravar no Kleber Andrade. Eu tive que falar, tipo assim, com o secretário de cultura de Cariacica. Foi tenso o negócio. Teve gente que queria expulsar a gente de lá. Porque estádio, um órgão público, não é pra você ficar... Pra dança. Pra dancinha. Você fala pra dança, né? E aí, tipo assim, eu cheguei lá com um esquadrão de mulher, tipo, 15 mulheres pra dançar dentro do Kleber Andrade. E foi, assim, uma filmagem com drone, tem lá no YouTube, lá elas dançando. Só que aí, o que eu quero passar para vocês? Não é essa visão comercial. É a visão de que essas mulheres, elas estavam, tipo assim... Tinha mulher ali que só sabia chorar antes da dança. Que estavam ali por um propósito, que estava se sentindo bem. Como por ser uma... A Kizomba também tem a parte só da mulher, né? Que é a Kizomba Ladies, que é o movimento que ela gerencia.
não precisava ter parceiro. Então, assim, às vezes tinha uma mulher que tinha um marido, um namorado que não gostava muito de dançar e ela não queria dançar com outras pessoas. Então, ela ia sozinha e dançava, participou do projeto. Então, todos os anos a gente faz. Esse ano a gente vai fazer ainda. Dança é liberdade também, né? Dança é liberdade, 100% liberdade. Por isso que a gente não impõe muita regra em como a pessoa quer dançar. A gente ensina o caminho, né? Mas aí a pessoa segue dali pra frente. Gostaria de agradecer ao casal Gali, né? E por passar essa experiência aí. Uma experiência bacana e que mais pessoas possam praticar a dança. Né, que realmente é uma coisa que revigora muitas pessoas que estão ali, como foi falado, em situações até meio depressivas, né? Sim. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo empenho de conciliar 2 jornadas, né? 3, né? Família, empreendimentos e dança. Sim. E sempre com essa disposição, bom humor. Muito bom, parabéns. Esse respeito, esse carinho com o outro, né? Acho que isso é muito importante. Ontem a gente brigou, né? Hoje tá tudo bem. Mas isso que é importante, né? Briga, mas depois faz as pazes e tá tudo bem. Porque conflitos não existem, né? Sempre. Vamos trazer o pudim pra vocês. Tá. Vamos ficar esperando, né? Fala assim, se não trouxer pudim, o podcast não vai pro ar. Isso! Tá consignado. Isso vai dar essa ideia. Tá consignado. A entrega do pudim e a liberação do podcast. Eu queria agradecer vocês também, agradecer a Carol. A gente já se conhecia por Instagram, né? Já há algum tempo. Online. A gente tinha até um projeto, né? De fazer uma dança com você de Coringa, eu de Arlequina, mas acabou que não bem papel. Antigo. E obrigado, Rafael, pela simpatia. Achei o ambiente aqui muito bacana, a equipe de vocês aqui, todo mundo, tá? O café tava ótimo também. Obrigada. E sempre que precisarem, sempre que quiserem, podem nos convidar e tamo junto. Sempre bem-vindos, tá? Obrigada. Obrigado.